Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra gente falar um pouquinho, em 15 minutos, sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um tópico muito relevante em qualquer concurso de carreiras policiais e mais relevante ainda por conta desse aniversário. E como eu acredito que eu não tenho como prever nada, né, gente? Porque se eu fosse adivinha, eu queria adivinhar mesmo, era o gabarito da prova. Mas pode ser um tema muito relevante para redação e com certeza alguma questão de concurso para as próximas provas das carreiras policiais, porque é um tema que está muito em voga, né? Porque a gente está vivendo várias ameaças e frequentes violações desses direitos, então é muito importante a gente debater. E eu trouxe aqui alguns argumentos e informações que podem ser muito úteis e ricas para a sua redação. E é claro, para a gente também rever alguns pontos dessa declaração, caso caia na nossa prova, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Eu elaborei 6 slides. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar os slides aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Vamos lá para os slides, tá? Só pra gente, antes de começar, gente, só pra gente fazer um parênteses aqui, é muito importante a gente estudar os direitos humanos, não só para concurso público, né, pra gente acertar a questão ou desenvolver uma redação, mas também para nossa vida. Porque, embora o que esteja escrito na declaração estejam longe de se esgotarem, é muito importante a gente lembrar que o fato dela ser universal e os seus artigos serem tão atemporais dizem muito respeito a essa resistência dela ao longo dos anos, porque são 70 anos aí de Declaração Universal dos Direitos Humanos e ela ainda continua sendo muito atual. A gente pode até aplicar muitos artigos em questões que nem foram pensadas naquela época, como o mundo digital, a violação de dados no mundo digital, a inteligência artificial, por exemplo. Então fica esse caráter atemporal e a resistência do tempo que vale muito a pena a gente mencionar e celebrar, né? Porque é um documento muito importante e muito influenciador. Então vamos lá para os slides. Primeiro a gente tem que relembrar o que é direitos humanos, né? Antes da gente tratar exatamente da declaração. Vamos entender o que é direitos humanos. Eu peguei o conceito do Antônio Pérez Júnior e ele diz que direitos humanos é o conceito de faculdades e instituições que em cada momento histórico concretiza as exigências de dignidade, liberdade e igualdade, que devem ser reconhecidas positivamente no ordenamento jurídico. Então, só pra gente entender, né? As principais características dos direitos humanos já tá até nesse conceito, que é a dignidade, a liberdade e a igualdade. Sendo que a base dos direitos humanos é o conceito de dignidade. É muito importante também, gente, que a gente não saia por aí banalizando o conceito de dignidade. Além disso, gente, os direitos humanos, eles são fundados em 3 princípios, que inclusive estão expressos lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a inviolabilidade da pessoa, a autonomia da pessoa e a dignidade da pessoa. Então, mais uma vez, a gente está vendo aí o conceito de dignidade, não só na base, nas características, mas também nos princípios. Tem outros 2 princípios também que são bem relevantes, que é o princípio da democracia, o princípio democrático, e a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação desses direitos, tá? Outras características também super importantes para o nosso conceito. Os direitos humanos, eles são imprescritíveis, eles são inalienáveis, irrenunciáveis, invioláveis, eles são universais, efetivos, tem uma interdependência entre eles, claro, a gente não pode pensar um direito isoladamente. A complementaridade, né, é bem relacionado com a interdependência. E um que é bem importante, que cai muito em prova, que é o da relatividade. E um exemplo que a gente até pode citar é o estado de intervenção, enfim, os estados de exceção aqui no Brasil. Por exemplo, tá lá na Constituição, né, no nosso artigo 5º, que a pena de morte pode ser aplicada nos casos de guerra declarada. É um exemplo da aplicação da relatividade nos direitos humanos. Então a gente não pode dizer que eles são absolutos. Claro que não, nenhum princípio, nenhum direito é absoluto. Então aí tá mais um exemplo. Agora a gente vai pensar num momento histórico, antecedente à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Será que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o único documento que efetivamente pensou em conceitos de dignidade? Claro que não, né? A gente pode citar, antes da declaração, em 1948,
Outros exemplos como a criação da Cruz Vermelha na Convenção de Genebra em 1864, a luta contra a escravidão, que é bem marcante no nosso país, né? Inclusive ela foi positivada em um ato lá na Conferência de Bruxelas em 1890. Temos diversos movimentos operários ao longo do século XIX, ao longo do século XX, que a gente estuda muito em história, né? Desde a época da vinda dos imigrantes para o Brasil, até ao longo do século XX, pela luta da ampliação dos direitos sociais. E eles, antes, né, deram origem à criação da Organização Internacional do Trabalho em 1919. Tem a Liga das Nações também, que foi formada pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Há controvérsias sobre esse caráter de direitos humanos na Liga das Nações, mas a gente não vai entrar aqui nesse mérito, tá, gente? É apenas mais um exemplo, caso você precise citar na hora da prova. E o meu favorito de todos da vida, que é a Constituição Mexicana de 1917. Pra você que não sabe do que eu tô falando, foi uma Constituição extremamente importante para a história mundial, porque foi uma das primeiras a positivar os direitos sociais em uma Constituição. É um marco histórico e foi feito no México, sabe? Algo que a gente sempre pensa em vanguardas europeias ou americanas, mas a gente nunca pensa assim na América Latina. E tá aí um exemplo. A Constituição Mexicana, ela foi uma vanguarda nos direitos sociais. Então se você puder depois dar uma lida na Constituição Mexicana de 1917, é muito legal, vale muito a pena. E também tem a criação da ONU em 1945, que posteriormente eles vão se reunir para elaborar a declaração, que é o tema desse vídeo. Vamos falar agora sobre a importância da Declaração dos Direitos Humanos, gente. E assim, o conteúdo dela, né, e a importância. Esse homem que vocês estão vendo aí é o René, ele é francês, ele foi um dos elaboradores da declaração, lá em 1948. E essa declaração, gente, ela é muito importante porque, pela primeira vez, de forma expressa, houve um documento de proteção universal dos direitos humanos que pensava na adoção por todos os países envolvidos e os não envolvidos. Então, até os países que não eram membros da ONU, eles visavam nesse documento que respeitassem os direitos humanos. No preâmbulo, a declaração ela se coloca como um ideal comum, que é para ser atingido por todos. Então vocês estão vendo aí o caráter universal dessa declaração. Lembrando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é uma resolução. E ela foi aprovada. Quando ela foi aprovada, ela não teve e não tem até hoje força de lei, tá? Mas a Corte Internacional de Justiça, ela já se manifestou no sentido do poder vinculante da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por que ela tem esse poder vinculante? Porque ela integra o direito costumeiro, os princípios gerais de direito e, principalmente, ela foi inserida em diversas constituições de países pós essa elaboração. Então tá aí o seu caráter extremamente importante. Outra coisa muito interessante de se lembrar, gente, é que a declaração ela tem um preâmbulo e 30 artigos. E esses artigos, eles tratam de conceitos relacionados à liberdade, à igualdade, à dignidade, à moradia, o ensino, entre diversos outros. E outro ponto muito legal é que a Declaração Universal ela é o documento mais traduzido de todos os tempos. Ela já foi traduzida para mais de 50 idiomas, para mais de 500 idiomas e dialetos diferentes. Então, tá aí mais uma informação que vocês podem agregar ao caráter universal dessa declaração. Outra questão também interessante é que ela inspirou diversos outros documentos relacionados a direitos humanos, inclusive a nossa Constituição de 88, que bebeu muito dessa fonte dessa declaração. Esse slide também, gente, eu coloquei, é bem particular, eu adorei colocar esse slide aí, por quê? Essa mocinha que vocês estão vendo aí na tela com a declaração em mãos é a Eleanor Roosevelt, que foi a primeira dama dos Estados Unidos. Ela era a esposa do Roosevelt, que a gente até citou no vídeo passado, que ele veio aqui pro Brasil e que a PRF fez o batedouro dele, lembra? Então, ela mesma, ela é a primeira dama dele. Ela é a esposa dele. E ela foi também uma das figuras mais importantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque
ela presidiu o comitê de redação, junto com outras mulheres dinamarquesas, paquistanesas. Gente, e só pra gente lembrar do contexto histórico, o Paquistão não tinha as características, digamos assim, políticas que tem hoje em dia. E outro ponto que é muito legal da declaração é que ela não faz distinção de gênero. Toda vez que ela cita mulher ou homem, ela não faz essa distinção. Ela cita todos ou nenhum, tá? Então, essa é um outro caráter universal dessa declaração. Ela é pra todos, gente, indistintivamente. E eu coloquei aí também algumas frases da Eleanor que eu acho que remetem muito a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos e principalmente questões que são atemporais e que a gente pode refletir até hoje. Olha, por exemplo, ela fala, eu vou traduzir, tá, que eu coloquei em inglês porque eu botei a original, mas eu vou traduzir pra vocês, olha. Ninguém pode fazer com que você se sinta inferior sem o seu consentimento. Isso é muito importante, gente. Até nessa questão, a gente está vendo tanta intolerância por aí, então cabe não só, claro, né, a ter esse tipo de repressão contra a intolerância, mas também a gente não absorver isso, não trazer isso pro nosso coração e não achar que isso faz parte de nós, porque muitas vezes não, tenho certeza, qualquer discurso de intolerância diz muito mais sobre quem está emitindo esse discurso do que quem está recebendo. Outra frase muito legal dela, né, é que ela fala, né, que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. E tem muito a ver com o nosso contexto de concurso público, porque a gente acredita sim numa administração pública melhor, a gente quer fazer o melhor para o nosso país, a gente quer contribuir para a evolução do nosso país, para a melhora do nosso país, e isso faz com que a gente tenha mais motivação para estudar. É a beleza em tudo isso. Além do enriquecimento intelectual e como pessoa qualquer estudo traz. E eu adoro essa frase, gente. Essa é maravilhosa. Essa aqui, ó, é um tapa na cara das pessoas. Que grandes mentes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos. E mentes pequenas discutem pessoas. Então, para de cuidar da vida dos outros, sabe? Para de ficar se preocupando como que o meu concorrente está estudando mais do que eu, etc, etc. Foca no tempo que você tem disponível para estudar, faz a sua parte, deixa o outro fazendo a dele. Enquanto ninguém estiver fazendo mal para ninguém, é isso que importa, gente. Cuida da sua vida, faça o que é seu, que vai dar tudo certo. Acredite, tenha fé. Tá. Agora a gente vai falar sobre uma parte que é importante a gente debater sobre a questão da declaração, porque apesar dela ser um documento lindo e maravilhoso, na prática, gente, não é bem assim, ela não é tão respeitada como a gente pode ver diariamente nos noticiários, né? Onde que a gente pode ver diversos artigos da Declaração e direitos humanos, no seu sentido mais amplo, sendo desrespeitados. São países que estão em guerra, como a gente pode ver a Síria, o Iêmen, países economicamente subdesenvolvidos. Isso fica muito claro porque quanto mais desigual o país mais ele vai desrespeitar direitos humanos. Isso uma coisa tem tudo a ver com a outra. Países que têm líderes autoritários, e a gente pode ver agora a questão da Venezuela, sabe? Eu não vou entrar aqui em questões políticas, enfim, crenças, nada disso, mas é um tema a ser debatido, sabe? São diversos direitos que as pessoas elas têm de forma restrita, e isso é muito grave, porque a democracia está estritamente ligada ao conceito de direito humano. Lugares, e como eu falei dessa questão da democracia, né? Lugares onde não existe a imprensa livre e uma sociedade civil plural e dinâmica. Gente, isso é muito importante. Como a gente está vendo um número de jornalistas sendo mortos ultimamente por conta dessa questão de líderes autoritários, de guerras, enfim. Isso é muito grave, gente, porque eu fico um pouco tocada, assim, além da conta com isso, porque eu sou formada em comunicação pela Universidade Federal do Rio. Então toda vez que eu vejo a comunicação social sendo afetada, é uma coisa que me toca muito, porque comunicação é a base de tudo na vida, gente. É a base de estudo, é a base de informação, é a base de relações humanas. Então, você violar a comunicação é muito grave. Eu vou ter até aí na tela, né, exemplos de violações comuns aos direitos humanos. Então vocês podem ver tortura, castigo cruel, injustiça,
Injustiça que a gente pode remeter até o número excessivo de processos que já deveriam ter sido concluídos no judiciário e não são. Quantas pessoas aí estão presas aguardando o julgamento há anos, ou não estão presas, mas as pessoas estão aguardando anos o seu processo andar e não conseguem. É uma forma sim de injustiça, né? É claro que tem diversos outros fatores envolvidos nisso, mas sim, é uma forma de você impedir um certo direito seu, né? E até tem essa questão da modernidade, que tá aí no item 6, que é o furto de dados pessoais, que a gente tem tanto falado, né? Tá aí também. E no Brasil, gente, como que a gente pode falar sobre a questão de violações de direitos humanos no Brasil? Então, se você pensa que o Brasil não é um país que não viola os direitos humanos, você está muito enganado, porque nós temos diversos exemplos sobre isso. Eu até coloquei algumas informações muito úteis e importantes aí na tela, que o Brasil é um dos países... O Brasil, gente, atualmente responde por 361 processos de violação dos direitos humanos. Isso é muita coisa. É um dos países... Assim, é importante relembrar, né, que o Brasil foi um dos países que votou a favor da Declaração Universal dos Direitos Humanos quando ela foi lançada. E internalizou suas normas, principalmente na nossa Constituição, né? Mas, na prática, a gente convive com inúmeras violações. Como eu botei aí, né? A taxa de homicídios a cada 100 mil pessoas é altíssima. Como vocês podem ver, olha. A gente tá perdendo ali o Brasil acho que é o 41º, se eu não me engano. Você vê que, assim, Venezuela tá disparado, claro. Mas o Brasil tem uma taxa altíssima, principalmente... junto à população negra. A população negra é a que mais sofre esse tipo de violação de direitos humanos, né, nessa questão de homicídios. Isso mostra como o nosso Brasil é desigual. Dificuldades de acesso à saúde, à moradia digna, que a gente sofre muito com isso aqui no Brasil, sim. Fora os números, como eu já falei, né, inúmeros presos que aguardam julgamento, o sistema prisional que está super lotado, e outros exemplos modernos, né, como o vazamento de dados pessoais na internet, que deu origem à Lei Carolina Dickmann. Esse caso é muito importante, o caso dos servidores de Guaratuba, se eu não me engano, no Paraná, que eles usavam as câmeras do município para ficar olhando as pessoas, as mulheres na praia e na piscina. Além do alto índice de discriminação religiosa no Brasil, justamente por ser... eu vejo o Brasil é um país plural, né, nessa questão religiosa, tem diversas religiões convivendo aqui no nosso território, mas ainda há um número excessivo de pessoas que não conseguem entender os fatores positivos da diversidade religiosa. Eu mesmo já sofri isso na pele, com preconceito religioso, dentro de uma grande empresa brasileira que eu trabalhava. Isso é péssimo, gente. Então, é muito importante a gente... Eu acho que isso tem muito mais a ver com ignorância do que qualquer outra coisa, mas tudo bem. Fora também jornalistas assassinados, desaparecidos políticos, que é algo que a gente ainda luta muito até hoje, né? Outra coisa importante que é bom a gente mencionar é que a violação dos direitos humanos ela está estritamente ligada ao índice de desenvolvimento humano de cada país. Por exemplo, o Brasil fica na posição 79, que eu não sei falar, não sei, gente. Ele fica na posição 79 do IDH, é uma lista com 179 países, ele tá lá na posição 79, ou seja, e a taxa ela é medida de 0 a 1. Então, quanto mais próximo do 1 você está, maior o índice de desenvolvimento urbano do seu país. E qual é a base desse cálculo, né? É a saúde, a educação e a renda do Brasil, enfim, do morador, do cidadão. E o Brasil, ele tá com a média 0,76. E ele tá abaixo, gente, de países como o México, que a gente já citou aqui em relação à Constituição mexicana. Ele tá abaixo da Bósnia, que foi um país que nos anos 90 sofreu muito com guerras civis, com conflitos internos. E até o Sri Lanka tá na frente do Brasil. Então vocês veem quão desigual é o nosso país, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desses slides, gente. Eu fiz com muito carinho. Então só pra gente relembrar, ela foi uma resposta imediata aos conflitos mundiais da Primeira, né, e da Segunda Guerra Mundial, pensando nessa questão de violação dos direitos humanos, da dignidade da pessoa.
Eu espero que vocês tenham gostado, são ótimos argumentos, são ótimos dados. Todas as informações que eu trouxe pra vocês eu tirei do site do Senado e do próprio site da ONU, e tem um gráfico também que eu tirei do site da Organização Mundial de Saúde. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Comentem aqui embaixo o que vocês acham da Declaração Universal dos Direitos Humanos, se vocês acham que ela tem alguma importância, alguma relevância, se ela está sendo extremamente desrespeitada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Façam um bom uso desse vídeo. Muito obrigada a todos vocês pelas mensagens. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo.